Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito automático, né? Nós vamos entender qual é a importância dos sistemas que são automatizados por nós serem automáticos, tá? Se você quer aprender um pouquinho mais sobre isso, sobre conceitos de automação, fica no vídeo até o final e bora lá. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estão? Pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao conceito de automação, né? Aqui nós discutimos os obstáculos que impedem você de se tornar um técnico 4.0, o técnico mais valorizado do mercado de trabalho, tá bom? Bom, gente, eu me chamo Carlos Alberto, eu sou professor de automação do canal Viver de PLC e hoje, no vídeo de hoje, eu quero tratar com vocês sobre a questão do conceito automático, né? Nós já falamos sobre o conceito de automático lá, mas assim, mostrando a diferença entre manual, automático, local, remoto, né? Mas eu queria detalhar um pouco mais agora sobre o que é esse automático, qual a importância desse automático, o que significa a palavra automático dentro da automação, né? Que, como o próprio nome diz, né? Automação, né? É tornar uma ação automática, né? A palavra automática, ela vem da automos, lá, né? Do grego, automos, e assim, é tornar uma ação automática. Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui. Sempre que nós paramos para pensar numa solução envolvendo automação industrial, é preciso que se tenha um ganho, né? Ninguém simplesmente investe em tecnologia por investir, né? Dizer, não, eu quero porque eu quero algo moderno. Não. Sempre que se falar em tecnologia, emprego de tecnologia, é preciso que venha munido de resultado, né? De ganho, seja operacional, seja ganho, redução do custo, né? Que está dentro do operacional, seja no aumento da segurança, seja na redução de pessoas executando uma determinada função que é repetitiva. Então, sempre que a gente fala investir em tecnologia, significa investir na qualidade da fábrica, né? Na capacidade da fábrica de poder processar os dados, colocar, quem sabe, aqui na palma da mão daquele que faz a gestão. Ele poder ver aqui no seu smartphone dados ali da sua planta e poder, a partir daqui mesmo, tomar suas decisões, traçar seus planos, acompanhar, saber exatamente como está funcionando aquela ou uma determinada fábrica. Bom, e aí nós somos chamados, né, os especialistas em automação, para desenvolver algo, né, para desenvolver algo que resolva um determinado problema, né? Eu já falei com vocês aí em vídeos passados que sempre que há um projeto existe porque existe um problema, tá? Então, assim, um projeto ele não nasce do nada. Simplesmente como é que eu posso dizer assim, o gestor de uma empresa, ele não simplesmente bota a mão no bolso e investe em tecnologia para fazer projeto, se a fábrica dele vai de vento em popa, se tudo está funcionando perfeito. Então, ele não faz isso só para gastar dinheiro, só para deixar a fábrica dele moderna. Não. Ele faz esse investimento porque ele vê a condição de retorno, né? Nós fizemos alguns vídeos aí no passado que mostram que o uso da automação ele reduz os gastos, os custos com manutenção em até 40%. Né? Então, esse é um valor agregado muito grande para a manutenção. Né? Ele melhora o custo produtivo em até 30%. Cara, quando você fala assim 30%, você fala, poxa, é que seja 20%, 21% por aí. Você fala assim, poxa, cara, 21%, mas 21% de 100 é 21 reais. É pouco, né? Pouco, é. Mas de 1.000 já é 210 reais. Mas é pouco, é pouco. Mas de 10 mil, opa, já é 2.100 reais. Já ficou bom, não foi? E quando você vai para casa de 1 milhão, aí você já está falando de 210 mil reais. E aí quando você fala de uma fábrica que a produção dela mensal
pode chegar a 2, 3 milhões, 4 milhões. Então você já fala de cifras aí que tem a sua relevância. Ou seja, são coisas que enchem os olhos daqueles que estão administrando, porque fala, pô, aqui eu consigo melhorar os meus ganhos, eu consigo melhorar minha capacidade de investimento, né? Então, tem todos esses assuntos aí que muitas vezes não chegam para a gente, que é um mero peão ali do chão de fábrica, um mero executor, ou até mesmo um projetista. Muitas pessoas projetam e às vezes não tem nem a dimensão do benefício do projeto delas para a gestão, tá certo? Então, é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, né? Então, o que é que acontece? Sempre que a gente é desafiado a criar um projeto, porque existe um problema, porque existe uma necessidade, não significa dizer que a gente faça um projeto que troca 6 por meia dúzia. Deixa eu dar um exemplo aqui. Ó, você tem lá um sistema de bombeamento, eu falo, o professor gosta de falar de bombeamento. Por que eu dou esses exemplos? Eu dou esses exemplos porque bombeamento geralmente é uma coisa que todo mundo conhece. Então eu quero que faça sentido para todo mundo aí. Se eu começar a falar de uma caldeira, se eu começar a falar aqui de um moedor de alguma coisa, tal, de um forno, uns vão entender, outros já não vão entender, e eu quero que todo mundo consiga compreender aqui esse nosso bate-papo. Aí vamos supor que você chega lá e você vai fazer um sistema lá, tem um sistema de bombeamento, esse sistema de bombeamento tem 6 bombas que jogam, essas bombas jogam água lá para um sistema de irrigação, por exemplo, né? E tá ali, funciona tal, e ele tem o quê? Tem partida estrela-triângulo, porque os motores são de grande porte, tem pressostatos que regulam a pressão dessa tubulação, colocando ou tirando bombas conforme a necessidade que o projeto lá de irrigação que recebe essa água tenha, né? E aí você é chamado para fazer um projeto de automação. E aí você chega lá, você encontra lá que tem 2, 3 operadores, um para ligar, outro para desligar, outro para ficar acompanhando isso, aquilo, outro, tal, e você diz, pô, vou fazer um projeto aqui. Aí você coloca lá um PLC e você mantém aquela operação exatamente daquele jeito. Pô, cara, aí você usou um PLC, que é uma ferramenta poderosa, você colocou uma IHM, se você colocou uma IHM, você criou uma rede, e simplesmente você deixou o custo para quem operacionaliza ali, talvez o mesmo, né? Você não trocou as partidas estrela-triângulo por soft start, por exemplo, ou até implementou ali um inversor de frequência para poder fazer um controle melhor na linha de abastecimento lá do projeto. E aí você começa a ver que todo aquele seu projeto, ele atendeu. Agora, ao invés de ter vários relés fazendo o controle, você tem um PLC, que é algo muito mais confiável, com um IHMzinha lá que faz como é que se diz? Faz a interação com o operador. Pessoal, desculpa, pessoal. Eu tô cansado hoje. Então, que faz toda aquela interação com o operador. Poxa, mas não funciona automático. Geralmente esses projetos de irrigação, eles começam a ligar entre 4 horas e 5 horas da manhã. Aí você precisa do operador para ligar. Você botou um PLC, mas você precisa de um operador para ligar. Poxa. E aí? Tá certo um trem desse, cara? Bom, aí vamos lá. Aí você tem uma IHM e tal, mas você precisa de um operador lá dentro da captação. E esse projeto é grande e ele tem mais de uma captação. Poxa, então se você fez a automação, por que você não criou uma sala de controle, onde essa sala de controle consiga ver todas as captações juntas? Pô, tá começando a ficar mais interessante, né? Imagina, uma sala de comando, a IHM tá lá, ou um sistema supervisório, e eu vejo todas as 3 captações que eu tenho. Ou 4, ou 10, ou 20, sei lá. Percebe? Então, o nosso projeto ele precisa pensar, de fato, em automação. Não só emprego de uma tecnologia, mas o conceito de automação. Então, se você já sabe, se você fez um histórico, se você colocou ali que você sabe que o bombeamento ele liga de segunda
à sexta, 5 horas da manhã, por que você vai depender de uma pessoa para ligar isso? Por que você não automatiza isso? Ah, se você sabe que você tem problemas na linha de pressão, porque quando entram muitas bombas a pressão sobe, por que você não coloca ali um inversor de frequência para controlar uma única bomba que vai reduzir a velocidade, aumentar e reduzir, para reduzir a pressão nessa tubulação? Então, percebam, se eu tenho um pressostato, por que você não vai colocar agora um sensor de pressão com mais qualidade, que você possa ver a pressão agora como uma grandeza analógica, não como um on-off, ou seja, um liga-desliga. Percebe? Então você começa a dar uma roupagem diferente aí a sua automação, e você vai usando essa palavrinha aqui, automático, né? Então as coisas vão acontecendo automático. Gente, olha, o automático ele é tão importante dentro da automação, e com o advindo da indústria 4.0, com uma coisa chamada aprendizagem de máquina, né, que são os machine learnings aí, ou seja, você começa a colocar algoritmos lá dentro da sua máquina, que ele começa a aprender como as coisas funcionam, de forma que a própria máquina ela começa a tomar as suas decisões a partir de um algoritmo que você criou, obviamente. Mas assim, o que eu quero chegar é nesse ponto, que o automatismo, ou seja, a parte automática, ela é de extrema relevância dentro dos nossos projetos. Tudo que você puder tirar da mão do homem, e eu não estou falando aqui em desempregar ninguém, tá? Mas assim, tudo que você puder criar, que você tire a dependência da ação de um homem. Por que eu falo isso? Por que isso é muito relevante? Porque, o homem falta ao trabalho, o homem tem as suas emoções, ele por mais que seja racional, ele tem as suas emoções, o homem se engana, mas um algoritmo, uma vez que ele está rodando ali, ele reduz muito a chance desse tipo de equívoco acontecer, né? O que pode acontecer às vezes é você não pensar em todas as situações e de repente você ser surpreendido com uma situação que você não pensou. Mas até para mitigar isso, existem técnicas na hora de programar, tá certo? Onde você não só projeta, como você testa muito bem o seu software, né? O seu software ele fica bem testado ali, de forma a mitigar esses possíveis erros de programação que possam acontecer. Então, automático ele precisa fazer parte da vida do projetista, ele precisa pensar sempre em algo automático. Eu gosto de dar um exemplo bem interessante, que eu falo, eu vou sempre num supermercado aqui na minha cidade, e lá funciona assim, tem um estacionamento, ele é um dos poucos, né, um dos poucos supermercados que tem estacionamento privado. E quando eu chego lá, tem um andar de cima e um andar de baixo. O andar de baixo ele não foi inaugurado ainda. Mas o andar de cima ele tem 26 vagas. E precisa ficar um rapaz lá no portão. Por quê? Porque quando lota, ele bota um cone na porta. E aí quando você vai passando com o carro, se você vê que está com aquele cone, você já não entra ali. Aí você tem que se virar. E lá é um local assim que sexta e sábado é muito lotado, mas é interessante. Toda vez que eu vou lá com minha família, que eu fico dentro do carro lá no estacionamento, eu fico pensando, cara, esse negócio de cara ficar ali, bicho, em pé o dia todo ali, só regulando isso, tá? Eu nem penso que ele saia de lá, que ele fica ali para recolher os carrinhos, para manter a ordem, no sentido assim de não ver um vandalismo, alguma coisa, mas não para ficar ali em pé, botando aquele cone, tirando aquele cone. Por que não coloca uma cancela ali? Por que não coloca um sensor ali em cada posição do estacionamento? E um semáforo lá fora, que já de longe você vê se está cheio, se não está cheio, né? Então, assim, por que não automatizar aquilo, cara? E criar uma certa eficiência? Porque uma vez conversando, eu falei, e a parte de baixo eles não vão inaugurar? Não, porque ele não quer botar mais uma pessoa lá, porque tem uma só não dá conta. Aí eu fiquei pensando, e se o cara automatizasse isso, será que uma pessoa só ela não daria conta? Ela não teria condições de fazer essa gerência ali, porque ele ia estar vendo tudo ali numa telinha, ele ia estar controlando ali tudo de uma forma muito tranquila. Então, quem trabalha com automação precisa sempre pensar no automatismo, né? Só para vocês terem uma ideia, quando a gente vai partir um gerador nas usinas da gente,
É um clique, o cara vai dar um clique. Aí ele escolhe se ele quer a máquina girando, em giro mecânico, se ele quer girando e excitada, né? Porque eu estou falando de um gerador, ou se ele quer ela já sincronizada na rede, com a carga tal que você quiser. Então, isso é automação. Então, o cara faz lá, dá um comando e apenas assiste aqueles eventos acontecerem, né? E quando você faz uma sequência, seja numa partida, de uma máquina, no seu projeto tal, existem várias técnicas que garantem uma segurança operacional. Tá? Então, sempre que alguém te contratar para fazer um projeto, sempre que você pensar numa solução, seja aí onde você trabalha, ou seja num possível cliente que você tenha, você tem que levar essa palavrinha aqui muito em conta, automático. Você tem que pensar muito antes de fazer o seu projeto, mas pensar numa forma, depois que você faz toda aquela investigação de como funciona o projetinho lá, né, que você está querendo, funciona assim, tal hora, isso funciona de segunda a sexta, tal, vai até tal hora, esse aqui é o horário crítico, você faz todo aquele estudo que você faz, aí você precisa criar um algoritmo lá, você precisa fazer uma programação lá dentro do seu CLP, dentro da sua automação em geral, de forma que você tente tornar tudo que for possível automático. Essa palavra precisa ficar na sua mente. Automático. Você precisa de algo que regula a velocidade, tem que ser automático. Não precisa, não pode ser algo que depende de alguém ficar olhando e dizer, eita, é agora. Não é agora. Não, de forma alguma. Tem que ser automático. Tá certo, gente? Então, essa palavrinha ela precisa ficar muito afixada na mente da gente. E por que eu falo isso, cara? Eu falo isso porque é muito comum, sabe, a gente fazer alguns projetos de melhoria que, na verdade, é só uma troca de tecnologia. Você troca o sistema convencional por um sistema com um PLC. Poxa, mas eu gastei dinheiro, Carlos. Era pequeno o meu projeto, tudo bem, eu gastei 20 mil, não é esse dinheiro todo do mundo, é verdade. Poxa, mas eu gastei esse dinheiro para ter algo diferenciado, né? Algo de fato que me trouxesse conforto, que trouxesse um ganho, que economizasse energia para mim, quem sabe, trouxesse alguma economia, segurança. Então, para se ter todos esses ingredientes, é preciso que se tenha automatismo, né? Ou seja, quando você fala em automação, você precisa pensar sempre em automático. Eu me lembro que uma vez eu fazendo estudo sobre casa inteligente, né? E a gente debatendo como é que funciona o aprendizado de máquina numa casa, numa residência, onde possivelmente as rotinas elas são um pouco difíceis de mapear, né? Bom, uma rotina de uma casa ela é diferente. Por quê? Por que eu digo que ela é diferente? Porque numa fábrica, geralmente, você está fazendo cerveja, tantas grades passam por ali, tantas cervejas chegam ali e tal, encaixota, vai para o pallet. Então, você tem ali uma certa rotina. Então, você criar um automatismo, uma inteligência artificial ali, não é fácil, mas também não seria tão difícil quanto você criar um algoritmo que tem uma aprendizagem de máquina numa residência, por exemplo. Que você. Vou dar um exemplo aqui. O cara acorda todos os dias às 6 da manhã, às 6h30 ele toma café. Como é que o cara vai saber que ele tomou o café? Porque a cafeteira dele foi ligada, né? Para que eu tenha esse feedback dessa cafeteira ligada, eu preciso estar com ela em IoT, né? Ou seja, na internet das coisas. Ela precisa mandar para um banco de dados essa informação que eu estou ligado, né? E aí, algumas outras funções da casa, tipo acender a lâmpada do banheiro, abrir a porta, fazer algumas coisas, vai mostrar que aquele indivíduo, daquele quarto, ele acordou e ele está se preparando, quem sabe, para ir para o trabalho. Né? Aí uma vez que você vai fazendo essa rotina para um indivíduo, imagine, uma casa eu posso ter 5, posso ter até 10 pessoas numa casa, né? Se fosse aquelas famílias de antigamente, né, era 10, certeza, né? Mas hoje vamos botar assim, para os mais econômicos, com 5 pessoas. Aí você aprende a rotina de um, aí você vai ter a rotina do outro, vamos supor, você aprendeu a rotina do marido, que saiu para trabalhar, mas você tem que aprender a rotina da esposa, que ficou, e aí você tem 3 filhos que todos são diferentes, né?
e ele vai ter que... Algumas coisas vai ser fácil, tipo a hora da escola, a hora do banho e tal. Aí, na hora que a máquina começa a aprender aquilo ali, aí vem as férias, aí vem as folgas, vem os feriados e tal, e aquilo, tudo aquilo vai às vezes dificultando um pouco mais o aprendizado de máquina. E se a máquina ela não aprende direitinho lá, ou seja, ela, veja, eu estou falando de aprendizagem de máquina porque eu estou falando de automatismo, né? Sobre tornar as coisas automáticas, ou seja, o cara acordar e quando descer o café dele já está feito. Mas onde é que eu quero chegar? Numa rotina de uma casa, quando ele erra, que aquele dia o cara não foi trabalhar, existe um prejuízo, que o café foi feito e ninguém vai beber. Ou vão beber mais tarde e tal, provavelmente não vão gostar porque o café já vai estar frio. Vocês percebem? Então, a gente tem uma certa dificuldade, mesmo assim é muito possível e já se tem aí muitas casas aí inteligentes, tá? Então, quando você vai para a fábrica, né? Aí você já tem uma rotina mais, como é que eu posso dizer assim, mais conhecida, mais sabida, né? E os eventos que acontecem, eles são muito parecidos, né? Eles são muito parecidos. Eu fiz uma visita uma vez a uma fábrica de ração e assim, a forma como eles colocam a ração lá dentro do caminhão, ensacada, né? Tem uma balança, tal, aí o cara olha lá o valor da balança, tira, ensaca, fecha ela lá numa máquina, e vai colocando numa esteira e essa esteira vai jogando lá em cima do caminhão. Eu falei, rapaz, já aconteceu vocês se perderem nessa contagem aí? O cara disse, não, rapaz, já tem um cuidado danado, é um mundo de gente conferindo e tal. E às vezes a gente bota até vai montando lá dentro num pallet que é para reconfigurar, porque senão, se for um ou dois sacos a mais ali, ou a menos, um dos dois fica no prejuízo, isso não pode de forma alguma acontecer. Eu disse, rapaz, você já imaginou em colocar lá na pontinha lá da sua esteira, indo para o caminhão, um sensor que possa contar a quantidade de sacos que passam por ali? Ele falou, mas isso é possível? Eu digo, opa. Então, percebam. Então, a contagem dos sacos já seria automática, né? Imagina aí que eu tenha não só a contagem de sacos, mas imagine que lá em cima, lá na central, alguém coloque assim, caminhão tal que vai encostar para ser carregado, ele vai botar 300 sacos. Pô, dá um enter. Beleza, começou o processo de enchimento. Quando é que começa? Na hora que o caminhão chega na posição. Quando chega na posição, um sensor vai ver ali aquele caminhão, né? Aí você pode ter um QR Codezinho que o caminhoneiro entrega lá ao operador, o operador passa aquele QR Code, ele reconhece que é aquele cliente. E aí começam os sacos subindo, contando. Quando chegar no número X, pum, parou. Imagina ali que você tira aquela preocupação, aquela atenção em todos aqueles funcionários e você automatiza e a coisa é contada assim com uma precisão enorme. E quando o automatismo ele se trata de algo que vai impactar nas finanças, como é o caso dessa contagem de sacos, aí você pode pensar assim, poxa, e se essa contagem der errado? Aí, cara, você pode botar 2, você pode botar 3 sensores, você pode botar com um recheque, né? Ou seja, todos os 3 sensores contaram a mesma quantidade de sacos. Então, beleza. Como eles estão em série assim, a esteira, eles vão ter que passar por esses sensores, então as chances, se todos os 3 bateram com o mesmo valor, é porque aquela quantidade de saco de ração, de fato, passaram por ali. Então, assim, são muitas coisas. Eu dei um exemplo aqui muito simples, tá certo? Muito simples mesmo, de uma automação simples, mas que só esse ato você cria assim, você cria um conforto operacional, seja que é um ganho, você gera uma como é que eu posso dizer, uma capacidade de certeza muito maior, né? Aí você pega lá, geralmente você tem essas balanças que pesam esses sacos, que você consegue colocar ela em rede. Aí você coloca ela em rede e diz, o saco chegou um silo automático, por exemplo, na hora que o cara coloca um saco aqui debaixo do silo, aí o sensor vê, abre e carrega. Quando chega no peso, o silo fecha e ele já vai para a costura. Não precisa alguém ficar dosando até chegar no peso ideal. E aquele peso ideal, gente,
a gente sempre sabe que aquele peso ele sempre é um pouquinho mais e ele é um pouquinho menos. E quando você faz uma automação, você tem como fazer um controle, né? Um controle ali onde você já, quando o silo está com a capacidade tanto, que ele tem uma pressão maior, eu fecho um pouquinho antes, porque eu sei que ele vai dar tanto aqui. Ou posso botar um dosador que seja proporcional, né? Que ele possa abrir e fechar de uma proporcionalidade, porque na hora que ele vê que tu vai se aproximando, ele afunila um pouquinho mais e pô, encerra. De forma que você melhora a sua forma de ensacamento, ou seja, sem causar prejuízo nem para aquele que está comprando e também não gerar prejuízo para aquele que está vendendo. Tá certo, gente? Então, vejam que são muitas as possibilidades de fazer automação, são muitas, assim, a sua cabeça vai ferver de ideia quando você se torna um especialista em automação, porque você vai querer automatizar sempre tudo. Tudo você vai querer automatizar, mas a gente está falando aqui hoje sobre conceito de automação. Aqui, essa palavra aqui, automático. Sempre busque uma forma automática de controlar os seus equipamentos. Sempre parta da premissa e outra, não se esqueça, mesmo que você coloque tudo automático, vai ser outro vídeo que eu vou fazer, viu? Todo sistema precisa ter a forma manual de controle. E por que isso, Carlos? Olha só que coisa interessante. Porque o mundo não é perfeito, né? E nem a nossa automação ela é perfeita. Então, uma vez que você faz um sistema em automático, né? Se você tiver algum problema, se você de repente detectou que um sensor seu, um instrumento seu, ele não está funcionando de forma adequada, né? Mesmo sendo um sensor muito bom, mesmo sendo um sensor que na última calibração diz tudo ok para você, como você tem lá no seu final da sua fábrica, você tem o seu controle de qualidade, então você vai parar e pensar, peraí, vamos para o manual enquanto resolve isso, para a gente não tomar prejuízo ou para não dar prejuízo ao nosso cliente. Então, todo sistema vai ter que ter sempre o processo manual, mas depois nós vamos falar sobre ele, né? Vamos ficar aqui só no automático. Então, se você vai pensar em projeto, pensa em projetos com automatismo, ou seja, de forma automática, né? Esse vídeo, ele pode não fazer muito sentido para algumas pessoas que estão assistindo, dizendo, se é automação automática, que viagem. Nananina, não. Na prática, você vê muito disso, tá? Troca da tecnologia. O cara tira os relés, bota um PLC para fazer exatamente a mesma coisa. Então, na hora que você vai colocar uma tecnologia mais possante, é como se você dissesse assim, eu viajava, eu vou falar do Fusca aqui, viu? Eu gosto só de pôr do Fusca, viu? Eu viajava de Fusca. Eu ia daqui pro Recife de Fusca. Aí agora eu recebi um Cruiser. Vou falar do Cruiser, que é meu carro, tá? Recebi um Cruiser. Beleza. É um carro muito mais novo, no sentido que o Fusca é lá da década de 70 e o Cruiser dos anos 2020, né? No caso do meu aqui. Então, eu agora tenho um carro automático, né? Ou seja, eu não preciso mais passar a marcha. Já tenho um conforto. Eu tenho um carro com um motor mais possante. Eu tenho comando de voz no meu carro, né? Eu tenho controle de tração no meu carro. Eu tenho os freios ABS. Eu tenho airbag. Caso aconteça um acidente, eu tenho um airbag. Eu tenho o meu celular sincronizado com o meu som no Bluetooth, onde eu boto minhas músicas preferidas ali. Eu tenho um GPS no carro, percebe? Então, assim, eu tenho uma série de confortos de forma que mostre, que prova que o Cruiser não tem nada a ver com o Fusca e o Fusca não tem nada a ver com o Cruiser. Então, quando você coloca uma nova tecnologia, eu estou fazendo um paralelo, tá? E não estou querendo desmerecer o Fusca, não, que eu gosto que só, rapaz, do Fusca. Quando você coloca uma nova tecnologia, você precisa ter um valor agregado ali. E o valor agregado é essa palavrinha aqui, automático. Então você transforma todo o seu processo, ele precisa ir para o automático, tá certo?
E como é que você vai fazer isso? Existem processos mais fáceis de você fazer isso e outros processos um pouco mais complexos, mais difíceis de você chegar a esse automatismo. Então você precisa fazer um estudo, você precisa pesquisar o que tem no mercado, você precisa... Eu sempre digo, ó, você que é aí das cidades, das capitais, não perde as feiras de tecnologia que tiver na sua cidade. Se você puder ir para uma outra cidade e ver novas tecnologias, não perde, para você conhecer sempre as novas tecnologias que estão no mercado. E aí, você só conhecendo, você vai conseguir empregar, tá certo? Então, fica atento a essa dica de hoje, que o nosso papo hoje foi sobre conceitos de automação. E hoje nós falamos sobre, o sistema automático, tá certo? Gente, quero pausar um pouquinho aqui o nosso vídeo para falar com vocês sobre o engajamento no nosso canal, tá? Eu quero te pedir o engajamento nesse canal. Esse canal nasceu para ser uma fonte de conhecimento e ele carece de vocês. Eu não tenho, como é que eu posso dizer assim, eu não sou ligado a uma grande mídia. Aqui a gente faz um trabalho de formiguinha e aí eu preciso muito de você. Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com mais pessoas. O intuito aqui é a gente discutir tecnologia, chegar aos lugares mais remotos. Eu sei que tem muitas pessoas que moram em capitais e têm acesso, né, a escolas aí de ponta, de grande qualidade, mas tem outros que já foram de capital, mas hoje moram em alguns interiores, que é onde eles trabalham, e lá não tem nenhuma escola de tecnologia, não tem nada. Então a gente usa esse meio aqui para a gente bater o nosso papo, para a gente ir conversando sobre tecnologia, para a gente ir tirando a nossa dúvida, tá? E hoje, no nosso bate-papo de hoje, nós falamos sobre automático e vai ter muito bate-papo aqui, tá certo? Eu já falei para vocês das novidades aí que vão vir aí no nosso canal. Nós vamos ter entrevistas, tá? Entrevistas com pessoas do mercado, entrevista com conselho técnico, né? Eu já conversei com um representante do CFT. Vamos bater um papo aqui sobre o que a gente pode fazer, o que não pode fazer. Vamos bater um papo com alguns engenheiros fabricantes aí que vão trocar uma ideia com a gente sobre automação industrial, tá? Então, se você quer aprender automação industrial, o seu lugar é aqui comigo. Se você ter algum tema que você quer saber, eu já disse, vai lá dar uma comentada. Eu vi aí um comentário aí de um colega que falou assim, pô, mostra bem mesmo qual é a diferença entre o relé programável e o PLC. Eu vou fazer um vídeo só explicando isso aqui, só explicando os detalhes para que ele possa ver e possa ajudar mais pessoas que talvez não comentaram, mas que têm a mesma dúvida, tá bom? Forte abraço, gente. Até o nosso próximo vídeo. Fica com Deus.